Graça e paz. Nosso tema do mês, desperte para a graça. E essa é a segunda ministração. E nós queremos falar nessa manhã a respeito de 5 aspectos da graça. O texto que nós temos para hoje, inclusive já foi lido hoje, né? Tito capítulo 2, de 11 a 15. E diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que foi preservada através dos tempos e chega até nós ainda hoje, na nossa língua materna, em versões que nós podemos entender, e ainda mais, pela instrumentalidade do teu Espírito, nós podemos discernir o que ela nos ensina. Que seja assim conosco, com a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça é então o nosso tema desse mês. Graça é um dos temas centrais da doutrina da salvação. Em teologia nós a colocamos na subdivisão da soteriologia, a doutrina da salvação. É muito importante para o cristão que deseja andar nos caminhos do Senhor, aquela pessoa que entendeu que precisa confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, entender o que significa o princípio da graça. Mais que isso, andar pela graça, ensinar a respeito da graça e viver abundantemente tudo o que a graça pode proporcionar. Nós já tivemos na primeira ministração, no domingo passado, uma definição a respeito da graça, mas eu acho que nós podemos também incluir mais esta. Graça seria, para outros estudiosos ainda, a bondade de Deus exercida em prol da pessoa que é indigna. É o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus, a qual ele não merece receber. Quando nós entendemos que graça é algo com o qual Deus nos presenteia, sem que nós tivéssemos nenhum merecimento, mais ainda, sem que nós tivéssemos solicitado, sem que nós tivéssemos entendido que tínhamos essa necessidade, nós vamos perceber que este presente de Deus, manifestado a toda a humanidade, é, na verdade, algo imprescindível para todas as pessoas. E aqui nesse texto, quando Paulo está direcionando algumas instruções a Tito, nós vamos ver, pelo menos nesses versículos aqui, 5 aspectos da graça. Então, pelo menos em 5 aspectos diferentes, a nossa proposta nessa manhã é entendermos a graça segundo os versos e as palavras de Paulo a Tito. Então, convido você a vir comigo nessa caminhada de aprendizado a respeito da graça. Primeira consideração, primeiro aspecto da graça que nós vemos nesse texto, fala a respeito da universalidade da oferta da graça. O que isso significa, pastor?
Quando nós dizemos que a oferta da graça tem o seu aspecto universal, significa dizer que Deus, na sua soberania, decidiu nos tempos eternos ofertar graça a todas as pessoas, desde os primeiros habitantes desse planeta até os últimos que passarão por este lugar. Olha o versículo 11, diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Significa dizer que graça é oferecida às pessoas sem olhar qualquer distinção de naturalidade, de raça, de cor, de posição social. Não existe divisões de pessoas para a oferta da graça, ela é universal. Algumas pessoas, por conta de suas crenças, da maneira como elas foram ensinadas, talvez por escutarem ensinos errados com relação à palavra de Deus, não conseguem chegar a esse entendimento de que a graça também diz respeito a elas. Algumas pessoas têm uma dificuldade de entender que quando Deus olhou para a humanidade, Ele viu a humanidade como um todo, e mesmo vendo como um todo, Ele discerniu individualmente a história, a necessidade, as aspirações, os sofrimentos inerentes às pessoas dentro do seu próprio mundo. Muitas pessoas imaginam talvez que a graça de Deus esteja reservada somente para aqueles mais instruídos, para aqueles que têm um certo conhecimento teológico. Outros podem pensar talvez que a graça esteja reservada somente para aquelas pessoas que são ascetas, aquelas que se recolhem nos mosteiros e que vivem uma vida desligada do cotidiano normal das pessoas. Outras pessoas imaginam que a graça de Deus está disponível somente para aqueles que sofrem muito nessa vida e que, portanto, de alguma forma mereceriam uma atenção especial de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos informa é que a oferta da graça é universal. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Paulo reforça esse conceito quando ele diz assim, lá em Romanos capítulo 5, verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A oferta da graça é universal. Todas as pessoas estão aptas a serem alvos dessa oferta da graça. Não existe pré-requisito para a oferta da graça. Não existe algo que te exclua deste rol de pessoas que estariam disponíveis a receber a oferta da graça. Paulo aqui está dizendo que por uma só ofensa, se reportando aquilo que aconteceu no Éden, a desobediência, por causa daquele ato de desobediência, dessa ofensa, veio juízo sobre todos os homens. Porque Adão, como cabeça da raça, transgrediu, e ele representava todos os seres humanos. E isso realmente aconteceu porque, depois disso, todos os que vieram depois dele, à semelhança dele, também desobedeceram a Deus. Então o pecado, como que uma praga, contaminou toda a humanidade. Mas porque a oferta da graça é universal, Paulo continua dizendo: também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender desses versículos que nós lemos
com relação à graça é que, quando Deus faz a oferta da graça, essa oferta é universal, abarca todas as pessoas. Você não precisa sentir medo, você não precisa ter dúvida, não precisa ficar ansioso. Todas as pessoas são alvo da graça do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos desses versículos, além da universalidade da oferta da graça, é que existe uma condicionalidade no princípio da graça. E isso é importante entender, porque se nós ficarmos apenas com a primeira concepção, muitas pessoas podem confundir o projeto, a doutrina da salvação que é aplicada às pessoas. O verso 12 vai dizer o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma condição para experimentar a graça. Então, é preciso fazer essa distinção, porque num primeiro momento, o texto nos informa que a oferta da graça é universal, mas existe uma condição para experimentá-la. E isso é um ponto importante, porque assim como algumas pessoas entendiam que não eram alvos da graça, agora nesse segundo princípio, algumas pessoas imaginam que a graça é para todo mundo indistintamente, qualquer que seja a sua atitude, seu pensamento, sua conduta, e não é bem assim. Aqui nós aprendemos sobre a condicionalidade da graça. A graça, conforme diz o versículo aqui, nos educa para rejeitar o pecado. Olha o que o texto está dizendo: educando-nos para que, vírgula, olha o condicional, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, somente depois disso, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Eu gostei dessa palavra educando-nos, que está na minha versão, porque eu sou da área da educação, sou professor há 10 anos mais ou menos, e uma das primeiras coisas que eu aprendi como educador é que não existe possibilidade de ensinar nada se não houver do outro lado alguém disposto a aprender. Quando alguém não está disposto a aprender, o professor pode ser o melhor de todos, que o processo de ensino-aprendizagem não vai acontecer. Por isso é necessário que as pessoas sejam educadas para aprender. Elas precisam aprender a aprender. Por isso o texto está dizendo que a graça vai nos educar para que nós possamos aprender a renegar a impiedade e as paixões mundanas. A graça tem essa condicionalidade. Por que muitas pessoas não andam pela graça? Por que muitas pessoas não experimentam a graça? Por que muitas pessoas trocam a graça pela desgraça? Por que não estão dispostas a educar a sua mente, seu coração, a sua alma, e renegar a impiedade e as paixões mundanas, para experimentar tudo aquilo que a graça pode proporcionar? Por isso, este segundo ponto é importante. Fala da condicionalidade da graça. A graça nos educa para rejeitar o pecado. E essa educação que a graça nos traz, ela se dá em 3 níveis, o texto está dizendo. Quais são esses níveis? Ele diz: sensata, justa e piedosamente. Quando nós olhamos para a palavra sensata, nós lembramos de razão. Quando nós olhamos para a palavra justa, nós lembramos de ética moral.
Então esses dois primeiros termos estão ligados na esfera da alma, da razão e da ética. Mas quando nós olhamos para o terceiro elemento, piedosamente, ele está relacionado à santidade. E aí nós estamos falando da esfera do espírito. Então a educação que a graça nos traz para experimentar tudo de Deus, ela deve necessariamente perpassar por todo o espectro da nossa vida. Deve atingir toda a esfera do nosso ser, corpo, alma e espírito. Deve mudar nossa razão, nossas concepções, a ideia que temos a respeito da vida, a ideia que temos a respeito de Deus, a ideia que temos a respeito do pecado, e conforme nós vamos sendo educados pela graça, e com a ajuda do Espírito Santo, aí nós vamos então renegando as paixões mundanas, e nós vamos conseguir atingir esse status de educação, para viver neste século, sensata, justa e piedosamente. Embora seja graça, e ela nos chegue de graça, custou muito caro, custou a tortura impiedosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, custou um julgamento totalmente injusto, custou uma das torturas mais cruéis que a mente doente do homem pôde inventar, custou o derramamento de sangue, custou a indiferença das pessoas que estavam ao redor de Jesus. É graça, nos chega de graça, mas custou muito caro. Lá em Tiago capítulo 4, verso 6, nós lemos o seguinte: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Lembra-se de quando eu disse que quando uma pessoa não quer aprender, você não consegue ensinar nada para ela? É isso que esse texto está dizendo. Deus se opõe aos arrogantes, porque o arrogante não quer aprender nada. O arrogante imagina que já sabe de tudo. O arrogante diz para si mesmo que ele não precisa de nada e nem de ninguém. E o texto diz: mas concede graça aos humildes. Para aprender é preciso ser humilde. Para aprender é preciso olhar para dentro de si e chegar à conclusão de que aquela informação preciosa você ainda não tem, eu ainda não tenho. Corações altivos e mentes arrogantes não aprendem nada. Por isso nós nos deparamos com pessoas, principalmente no meu ambiente, na minha área de atuação, que já chegaram ao topo de tudo aquilo que o estudo poderia proporcionar. Fez formação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, PhD, e acha que não precisa aprender mais nada. Mas aí ele se vê numa encruzilhada, porque ele começa a descobrir que conhecimento é muito diferente de sabedoria. E aí nós podemos encontrar alguém ao lado dessa mesma pessoa, que talvez mal sabe escrever o nome, mas já teve a sabedoria de dizer sim ao Senhor Jesus, teve coração humilde e está experimentando plenamente todos os dias da graça maravilhosa de Deus. Por isso Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Conheci muitos analfabetos e semi-analfabetos, muito mais sábios do que doutores. Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, trava muitos diálogos com aqueles que eram conhecidos como
doutores da lei. E porque esses homens não tinham coração humilde, muitos deles perderam a grande oportunidade de aprender alguma coisa com o maior mestre que andou nessa terra. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Por isso a condicionalidade da graça. Isso nos leva ao terceiro aspecto, que está lá no verso 13. A confiabilidade da graça. Sim, a graça é totalmente confiável. O verso 13 vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é uma grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. É que o cristianismo verdadeiro é confiável. É que aquilo que a palavra de Deus determina realmente é assim. É que aquilo que Deus falou vai acontecer exatamente como Ele disse. O cristianismo nos mostra que nós precisamos viver por regras, e quando nós nos desviamos dessas regras, as coisas dão errado, porque a palavra de Deus não se ajusta, não se amolda aos nossos desvios. Pelo contrário, nós é que temos que nos ajustar à conduta prescrita pela palavra de Deus. Mas assim como a palavra de Deus é confiável, a graça de Deus traz também esse componente de confiabilidade, ou seja, você pode entregar a sua vida nas mãos de Deus, ser salvo pela graça e ficar tranquilo, porque Ele vai cumprir as suas promessas, e um dia você vai estar com Ele no céu. Poucas coisas são confiáveis nos nossos dias. As pessoas deixaram de ser confiáveis. Os documentos deixaram de ser confiáveis. Os medicamentos deixaram de ser confiáveis. Os discursos, sejam eles políticos, acadêmicos, o jornalismo, a ética, muitas profissões deixaram de ser confiáveis. Pouquíssimas coisas são confiáveis no tempo em que nós estamos vivendo. Mas a graça de Jesus é confiável. Você pode se lançar a ela sem reservas, sem medo. O texto diz que ela é confiável porque quando nós vivemos debaixo da graça, nós podemos saber que ela proporciona uma esperança bendita. Ele diz: aguardando a bendita esperança. É confiável ainda porque baseia-se na manifestação da glória. Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. A manifestação da glória de Deus não é apenas uma possibilidade, é uma verdade. A manifestação da glória de Deus não é apenas uma promessa que se faz, mas uma realidade que está somente aguardando a plenitude dos tempos, a hora exata, o ok de Deus, o soar da trombeta, para se realizar dentro do tempo e do espaço. Por isso a graça é confiável. Ela é confiável ainda porque ela é homologada pelo próprio Deus. Ele diz: a manifestação da glória do nosso grande Deus. Sempre que nós ouvimos uma promessa, sempre que nós ouvimos uma palavra, nós temos que verificar quem está dizendo essa palavra. E essa palavra é o próprio Deus que está dizendo. E mais, além de ser homologada por Deus, ela é ratificada por Jesus. Ele diz: além de ser a manifestação da glória do nosso grande Deus, ele diz ainda: e Salvador Jesus Cristo.
Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, pouco tempo antes dele morrer, ressuscitar e subir para o Pai, tem aqueles discursos maravilhosos do livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, 15, onde ele promete o Consolador, e ele diz lá claramente que ele haveria de enviar o Espírito Santo para estar comigo e com você todos os dias, mas haveria um tempo que ele voltaria para buscar a sua igreja, e ele diz, qual é a evidência de que isso vai acontecer? Uma delas, Jesus dizendo, vou preparar-vos lugar, para que um dia, onde eu estiver, estejais vós também. A graça é confiável. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que já não acreditam mais na volta de Jesus. O que fazer quando uma igreja, uma comunidade dita de fé, não acredita mais naquilo que ela mesma pregava? O que fazer quando muitas igrejas talvez não neguem com suas palavras, mas negam com as suas atitudes, que não creem mais no céu, na Jerusalém celestial, no lugar que Jesus foi preparar para mim e para você? A graça é confiável, porque ela se baseia na esperança que é bendita, na manifestação gloriosa do nosso grande Deus, através de Jesus Cristo. Paulo declara em Romanos capítulo 5, verso 21, assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é a garantia. Este documento foi assinado não com tinta, mas com sangue vertido lá na cruz do Calvário. Jesus é a garantia da nossa redenção, de todos aqueles que se dispõem a viver pela graça. Lembrando ainda que é pela graça que nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A graça, meus irmãos, é confiável. Mas existe um quarto aspecto com relação à graça, que nós podemos ver nesse versículo. No verso 14 nós lemos o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça tem o seu aspecto de exclusividade. Hoje em dia, uma palavra muito usada e que está na moda é inclusão. E nós vemos essa palavra sendo aplicada mais na área educacional e na área do trabalho, que basicamente é você proporcionar meios e ambiente que possam ser acessíveis para que qualquer pessoa, quaisquer que sejam as suas limitações, possam estudar e trabalhar. Então a inclusão pode colocar numa sala de aula um aluno que tem uma certa dificuldade de locomoção, ou uma dificuldade de compreender as coisas, ou um aluno que seja cego, surdo. Então ele é incluído nessa sala juntamente com os outros. No ambiente de trabalho também, as empresas por lei precisam designar uma porcentagem das vagas para pessoas com dificuldades motoras, intelectuais e tantas outras. Isso também é inclusão. Mas quando nós falamos a respeito da graça, embora ela seja inclusiva, lá no nosso primeiro ponto, na oferta universal que é feita a todas as pessoas, ela alcança o seu estágio de exclusividade, porque Deus deseja, através da graça, conforme diz o texto, criar para si mesmo um povo que seja exclusivamente seu.
Jesus falando lá em Lucas 16:13, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque se ele tentar fazer isso, ele vai agradar um e aborrecer o outro, e vice-versa. O que Jesus está dizendo quando ele assevera essas palavras? É que aquele que é de Cristo precisa ser exclusivamente de Cristo. Eu não posso dividir a minha vida com outras correntes de pensamento, com outras filosofias, com outros comportamentos, com outra série de coisas que nós vemos todos os dias e que são conflitantes com as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda diz que nós somos escravos daquilo ou daquele a quem nós nos submetemos. E muitas pessoas são escravas de si mesmas. Outras pessoas são escravos do dinheiro. Outros são escravos dos filhos. Outros são do cônjuge. E tentam levar uma vida servindo a dois senhores, se esquecendo que nessa tentativa estão desagradando a Deus, porque nada pode ser colocado na nossa vida em primeiro lugar. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se você observa na sua vida algo que é incompatível com a graça, com a vida cristã, com o serviço a Deus, você precisa repensar a sua vida cristã, porque a graça fala de exclusividade. Deus deseja purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, um texto bem conhecido, nós lemos o seguinte: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa exclusividade vem muitas vezes nos falar que em alguns aspectos da nossa vida nós não estamos sendo tão exclusivos assim. Por exemplo, para muitas pessoas, aos domingos de manhã, a prioridade, a exclusividade não está em aprender as coisas de Deus que são ensinadas nas igrejas. E isso se repete em outros dias e em diferentes momentos. Então, quando a graça fala de exclusividade, ela está sinalizando para que nós tenhamos o cuidado de perceber que Deus está criando para si, através da purificação, um povo exclusivamente seu. E isso nos leva a repensar toda a nossa vida. Porque o texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 9, que está aqui, começa dizendo assim: mas vós sois. E depois ele vai dizer assim, que este povo exclusivamente de Deus é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que a exclusividade nos faz. Veja o patamar que a graça nos coloca, de glória, de honra, mas também de uma grande responsabilidade. A graça traz o aspecto da exclusividade, mas existe um quinto aspecto ainda a respeito da graça, que fala nesse versículo, verso 15. Paulo diz assim a Tito: dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Eu, como professor de português, já olhei esse versículo e já vi logo 3 verbos no imperativo. Que são verbos do imperativo? São aqueles que dão ordem. Vai lá, dize essas coisas.
exorta, repreende. Normalmente os verbos do imperativo não deixam espaço para questionamento. É uma ordem, por isso chama imperativo. E Paulo está dizendo, olha, a graça, ela tem o seu aspecto de aplicabilidade. O que isso quer dizer? Você precisa descobrir, quanto antes melhor, como a graça se aplica, tanto na sua vida, como na vida daquela pessoa que você pretende levar para Jesus. Então, como que essa graça se aplica? Como ela acontece? Com ações. A graça não é somente uma ideia que fica na cabeça. A graça não é uma filosofia abstrata que ninguém compreende. A graça não deve fazer de nós elementos passivos com relação a ela, porque a graça é dinâmica, ela faz, ela acontece, ela movimenta a igreja, movimenta pessoas, movimenta famílias. A graça tem a sua aplicabilidade nas ações, por isso verbos que indicam ações. Paulo diz a Tito, dize essas coisas. Então a graça acontece quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo e manifesta ali a graça de Deus. Dize essas coisas, não se cale, não feche a sua boca, não guarde para você, não seja omisso, não seja desobediente, dize essas coisas, prega o Evangelho. E ele diz mais, ele é mais enfático, exorta, ou seja, ensina a palavra. A palavra precisa ser ensinada. Por isso a palavra de Deus diz que os líderes, os pastores não podem ser neófitos, ou seja, novos convertidos, novos na fé. É necessário um caminhar com Deus, uma preparação para ele ser então habilitado a ensinar. Por isso Paulo está dizendo, exorta, ensina a palavra, mostra o contraste entre aquilo que as pessoas estão fazendo e aquilo que Deus está determinando. E ele vai mais, além de exortar, repreende. O que é repreender? Corrigir os erros, as heresias, os ensinamentos falsos. Hoje em dia nós temos um problema muito grande com heresia, porque quando não se tinha programas evangélicos em todas as mídias, no rádio, na TV, na internet, cada pessoa que participava de uma igreja, ela ouvia apenas as instruções do seu pastor, e convicto daquilo que ele estava sendo ensinado, ele seguia a sua denominação. Acontece que hoje nós temos uma overdose de pregações, porque eles estão na mídia, estão na internet, no rádio, na televisão, e cada um falando uma coisa, e não se entendem entre si, e as pessoas muitas vezes não têm base bíblica, alguns são preguiçosos, são omissos, e a primeira coisa diferente que escutam, já captam aquilo, e seguram como se fosse verdade absoluta, e as heresias vão se alastrando. Verificamos muitas vezes heresias nas letras dos louvores que se cantam, porque ninguém sabe a origem daquilo, de onde vem, quem que fez. Muitas vezes o que compõe o louvor, ele é apenas um artista, um músico, mas não é teólogo, não entende da Bíblia, ele confunde os conceitos, ele inverte tudo. E um princípio é muito mais interiorizado quando nós cantamos do que quando vocês ficam me ouvindo falar aqui durante 45 minutos. Por isso o sucesso da Inódia na Reforma Protestante. As pessoas eram em sua maioria analfabetos, e como os reformadores iam então introduzir as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus às pessoas que não tinham acesso à Bíblia? Os hinos cumpriram este papel, porque os hinos cantam as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, e assim as pessoas vão aprendendo.
Isso é didática pura. Como as crianças aprendem na escola? Com músicas. A aplicabilidade da graça passa por todo esse projeto e esse processo que a igreja não pode negligenciar. Dize essas coisas, prega o evangelho, ensina a palavra, exorta, repreende, corrige as heresias, e ele termina com toda a autoridade. E aqui também cabe um parênteses, porque nós vivemos uma crise de autoridade. As pessoas não entendem o princípio da autoridade, e uns confundem com autoritarismo, ditadura. Outros querem impor uma autoridade, quando na verdade a autoridade se conquista. E quando a palavra diz assim, exerça com autoridade, ensine com autoridade, significa que você primeiro precisa saber, crer, experimentar, para só depois ensinar. Isto é ensinar com autoridade, não é com prepotência, não é com soberba, não é com ditadura, mas convencendo as pessoas amigável e amorosamente pelo Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que diz lá em Atos capítulo 20, verso 24. Paulo está aqui dizendo como ele, no exemplo de vida dele, colocava essa graça em prática, como ele aplicava. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse era o alvo da vida dele. E alguém pode pensar assim, mas tudo bem, ele disse isso porque ele era apóstolo missionário. Será? Será que isso que ele disse aqui se aplica somente a ele? Será que não compete também a mim e a você essa aplicabilidade da graça, ensinando, testemunhando, exortando, corrigindo com autoridade e amor? É dessa maneira que a graça vai sendo aplicada, primeiramente na minha vida e depois na vida daqueles que o Senhor me mostrar para compartilhar o evangelho da graça do Senhor. Max Lucado, em um dos seus livros, ele conta a seguinte experiência. No início de um congresso, ele pegou uma nota de $1 e ofereceu à plateia. Mas ninguém se dispôs a ir lá na frente pegar. E ele percebeu basicamente 3 grupos, dentre esses que não se dispuseram a buscar aquela nota de $1. O grupo dos envergonhados, porque não queriam se expor diante daquela multidão. Depois tinha o grupo dos desconfiados, porque não acreditavam que eles, indo até lá, iriam realmente receber aquela nota, podia ser uma pegadinha. E um terceiro grupo, que era o grupo dos orgulhosos. O que é uma nota de $1 se eu tenho 100 na minha carteira? Ou seja, o grupo das pessoas que achavam que não precisavam. E ele conta que foi interessante porque de repente uma criança, uma garotinha, saiu do seu lugar, veio correndo, pegou a nota e saiu toda feliz. E aí ele disse que no final da sua ministração, ele encontrou com aquela garotinha de novo, e ele perguntou para ela, onde que estava aquela nota de $1? Ela disse, uma criança menor do que eu, me pediu, e eu passei adiante. Talvez naquela plateia de milhares de pessoas, somente aquela garotinha entendeu o princípio da graça, da aplicabilidade da graça.
Porque neste mesmo momento, em muitos lugares, o Evangelho de Jesus está sendo pregado, e muitas pessoas fecham o seu coração para a graça de Jesus, porque ficam envergonhados e não querem se expor. Outros ficam desconfiados, porque não conhecem ainda essa graça maravilhosa, não acreditam nela. E outros estão orgulhosos, achando que já têm tudo e não precisam de Deus. Mas quando Deus encontra no meio de uma multidão, alguém que tenha o coração sincero como o de uma criança, então talvez essa pessoa vá e receba das mãos de Deus a graça que é ofertada. E se essa pessoa for realmente um coração como de criança, vai acontecer exatamente como na história. Ela vai encontrar alguém que precisa e vai passar isso adiante, evangelizando. É dessa forma que se dá a aplicabilidade da graça. Muitas pessoas já têm, mas não a experimentam em todas as suas implicações, porque resolveram guardar para si. Como aqueles leprosos que estavam do lado de fora da cidade, quando a cidade estava com seus muros fechados, e o povo lá dentro morrendo de fome, porque o exército estava do outro lado, e Deus traz então um trovão, um assombro no arraial do inimigo, e eles vão embora, e deixam tudo para trás, comida, arma, ouro, vestes, e esses leprosos então disseram assim: vamos entrar no arraial do inimigo, porque a gente já está aqui mesmo, de qualquer forma nós vamos morrer. E quando eles chegam lá, não tem inimigo, mas tem comida, tem bebida, tem roupa. Mas o mais interessante é o que um deles diz: olha, não é bom a gente desfrutar disso tudo, enquanto a cidade lá dentro está morrendo de fome. Vamos anunciar este grande dia para aquela cidade que está morrendo de fome. Existe um povo morrendo de fome perto de nós, e eu e você temos essa graça maravilhosa, transbordante dentro de nós, nos nossos corações, e nós temos que passar adiante, porque é assim que se dá a aplicabilidade da graça. Para concluir, nós podemos rapidamente recapitular e dizer que a graça tem uma oferta universal. Ela tem um usufruto condicional. A graça nos traz confiança, porque ela é confiável. A graça nos torna exclusivos. E isso não é motivo para sermos orgulhosos, mas é motivo para sermos felizes. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas a graça também nos convoca a anunciá-la, porque aquele que não anuncia não é digno dela. E o que é mais interessante é que o texto termina assim, olha ali na sua Bíblia, verso 15: ninguém te despreze. Alguém pode dizer assim: mas isso não depende de mim, eu ser desprezado ou não. Mas Paulo estava dizendo no sentido contrário, para aquele jovem pastor Tito. Ele estava dizendo que quando a graça nos toma em toda a nossa dimensão, e quando nós compreendemos esses 5 aspectos da graça, nós vamos viver de tal forma que o que as pessoas pensam a respeito de nós não nos diminui mais.
O desprezo desse mundo não diminui aquele que vive debaixo da graça de Deus. Jesus já dizia isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos passageiros, nós somos cidadãos dos céus. Já há lugar preparado por Jesus para mim e para você. Por isso somos povo exclusivo de Deus e vivemos na graça, de maneira que qualquer que seja o nível de desprezo que o mundo possa ter para conosco, isso não nos afeta mais. Nós já enxergamos o lar, como diz aquele hino, né? Ó, que esperança vibra em nosso ser, nós aguardamos o Senhor. Ninguém te despreze, ou seja, não se deixe ser afetado por um desprezo que vem e que não é da parte de Deus, porque Deus a ninguém despreza. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.